Álvaro Damião, semana importante para o Galo, com um técnico novo, e a grande pergunta é sobre a escalação para a final. Qual Galo vem para a decisão, Álvaro? Boa noite, um abraço para você também, um abraço para os ouvintes do Bastidores. Essa é a grande pergunta, a escalação do Atlético para esse clássico de sábado às 4h30 na Arena MRV contra a equipe do Cruzeiro. O técnico Gabriel Milito comandou mais um treinamento nesta quinta-feira. O treinamento aconteceu pela manhã, mas foi um trabalho físico. Vargas, que estava com a seleção chilena, e também o Alan Franco com a equatoriana, eles já estão de volta e hoje fizeram um trabalho em separado, à disposição para o clássico de sábado. Agora, quem está também à disposição e que não vinha jogando, voltou do departamento médico agora, é o Zaratio, e pode pintar inclusive como titular neste sábado contra o Cruzeiro. Qual seria o time do Atlético? Não dá para confirmar ainda, porque o técnico Gabriel Milito ainda não confirmou sequer qual esquema vai adotar para jogar o clássico contra o Cruzeiro. Se vai com 3 zagueiros, se não vai com 3 zagueiros. Se ele for com 3 zagueiros, seriam Lemos, Gemerson e o Bruno Fux, com o Fux um pouco mais para o lado direito do campo, com Arana do lado esquerdo, e pode ser que coloque o Scarpa um pouco mais à frente, porém do lado direito do campo. Aí no meio, Bataglia, Zaratio, Paulinho e Hulk. Seria esse o Atlético, o Alisson correndo por fora. Pela entrevista que já deu o técnico Gabriel Milito, não acreditamos que o Alisson possa ser titular nesse jogo de sábado contra o Cruzeiro, porque é jovem, tá vindo agora das categorias de base. O Milito deve apostar tudo que tem nos principais jogadores do Atlético. Agora, a velocidade do Alisson pode não só colocá-lo como titular no jogo contra o Cruzeiro, como também mudar o esquema do Atlético para enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado, João. Maravilha, Álvaro Damião. Mandar um abraço para o meu amigo aqui, Guilherme Gonzer, gente boa, filho do nosso grande Vili Gonzer, e que é um grande atleticano, certamente está aí ouvindo a Itatiaia. Ale, Opa. Essa é a grande dificuldade para um técnico que está começando, né? Definir o seguinte, se eu mantenho o time que estava aí, vão me criticar, porque se fosse para manter o time que estava aí, não tinham trocado de técnico. Mas eu também não conheço o elenco suficiente para mudar. Como é que faz nessa hora, Alê? Eu acho que os treinamentos vão começar a dizer cada vez mais para ele, né? O que ele pode aproveitar para esse primeiro jogo decisivo do Campeonato Mineiro. Eu acho que o Lucas Gonçalves também deve passar algumas informações. E na minha cabeça, assim, por mais que ele use esse período para experimentar, para conhecer, para tentar fazer as adaptações, eu, na minha cabeça, com poucas sessões de treinamento, com uma final pela frente, com esse tamanho de rivalidade, eu tentaria simplificar um pouco mais o jogo. Tentar fazer mais o que os caras estão acostumados a fazer. Claro, com as opções que ele tem aí para colocar. Tem alguns jogadores que já não vinham bem com o Felipão, então ele tem a oportunidade de, chegando agora, fazer as mudanças. Tem jogador que está voltando de lesão, que é muito importante, como o caso do Zaratio, o caso do Lemos. Ele tem condição de fazer as modificações, mas não mexer tanto na estrutura, porque a gente sabe que a assimilação não é simples. Num período curto, a assimilação não é simples. Vou fazer aqui uma analogia indevida, João. A gente via que, por exemplo, o Fernando Diniz, quando ia para a seleção brasileira, tentava implantar um montão de coisa, o time não conseguia jogar, eles não conseguiam fazer o jogo deles e nem o jogo do Diniz. Chega o Dorival, com um esquema mais simples, mais de fácil entendimento, preservando a característica dos jogadores, e a seleção consegue fazer 2 bons jogos contra 2 boas seleções da Europa. Então, acho que, assim, nesse momento, tentar preservar um pouco do que já foi feito e não inventar demais. Agora, é evidente que o treinador tem direito de apostar no esquema dele, esquema que ele se sente mais confortável, e parece que é isso que ele vai fazer. Se você fosse o técnico do Atlético, como o Atlético jogaria para esse clássico? Eu não mexo na estrutura, pelo menos nesse primeiro jogo. Claro que no decorrer do meu trabalho eu posso entender que o time vai funcionar melhor com 3 zagueiros, ou vai funcionar melhor com um outro esquema tático, mas não mexo na estrutura tática que os jogadores já estão acostumados, e vou fazer minha mudança de acordo com aquilo que eu observar. O que eu observei?
que o Gemerson não pode ser titular, nem acho que o Gemerson é um jogador ruim. Eu só acho que tem jogadores que estão jogando mais que ele na posição, por exemplo, o Fux e Lemos. Ali na defesa você preserva o Arana, evidentemente, e na lateral direita, se o Mariano tiver condição, é o meu nome preferido, mas não tem muito problema por ali. Eu coloco Batalha para jogar, e aí, na minha linha de 3 ali para formar esse meio campo, eu tenho Scarpa pela direita, Zaratio e o Rubens. Seria o meu meio campo ideal, com o Hulk e Paulinho no ataque. Então esse é o time que eu acho que tem uns caras que estão jogando mais. Deixo o Alisson para o segundo tempo e faço essas alterações. Fundamentalmente, dá um descanso aí pro Gemerson, que teve muitos minutos com o Felipão, mas não conseguiu ter um grande rendimento, e também dá um tempinho pro Igor Gomes, porque o Rubens está pedindo passagem há muito tempo. O Álvaro Damião, e o Milito chegou falando a língua que o torcedor gosta, né? Falando o seguinte, clássico, meu amigo, tem que ir pra cima e tem que ganhar. E o torcedor gosta disso, isso ajuda a empurrar, motivar o torcedor, né? Uma das falas dele, clássico tem que ganhar. Essa é uma das falas do Gabriel Milito. Agora, como vai fazer para ganhar esse clássico? Essa é a grande dúvida e essa é a grande pergunta. O Atlético já jogou 2 vezes contra o Cruzeiro. Na Arena MRV, perdeu as 2, pelo Campeonato Brasileiro ano passado e também pelo Campeonato Mineiro na primeira fase este ano. Então fica todo um fardo nas costas dos jogadores do Atlético e, claro, por consequência, do Gabriel Milito também. Mas ele já disse que está montando todo um esquema no Atlético para o Galo jogar e vencer esse clássico de sábado contra o Cruzeiro. A expectativa é de casa cheia. O Atlético anunciou hoje que 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Agora, é curioso que a gente vai no site e no site do Atlético não tem mais ingressos. Você não consegue comprar mais pelo site. A informação que tivemos é que são pouquíssimos os ingressos ainda à disposição para o torcedor atleticano. Casa cheia e o Galo em busca da primeira vitória na sua casa contra o seu maior rival, o Cruzeiro, João. Maravilha, Álvaro Damião, são 8h39 em Belo Horizonte. Ô Álvaro, antes do Álvaro, você, Ale, é importante o técnico chegar dando essa chacoalhada, né? Muito. E o argentino tem muito esse espírito, o argentino é muito raçudo, né? Esse pode ser o aspecto mais importante do Milito aí pro final de semana. Tentar chacoalhar aí o ambiente, o emocional da turma, né? O time a gente vai começar a entender no sábado, né? Embora começo de trabalho. Mas as entrevistas têm sido muito boas, viu? Esclarecedoras quanto ao jeito que ele gosta de jogar, com o que ele pensa do... Educado, né? Educado, não tá de mau humor nas entrevistas, né? E o que ele pensa do Atlético, ele estudou o Atlético para poder assumir o time, né? Então as entrevistas têm sido muito boas. Vamos ver como ele vai sair no jogo de sábado, né? Aluclés, você pensou em esquadrias de alumínio, pensou Aluclés. Não tem jeito de construir sem Aluclés, né, gente? Porque você vai pagar um preço justo, você vai ter respeito ao prazo e à sua obra e você vai ter a melhor qualidade do mercado. São 15 anos dos melhores prédios e casas de Minas Gerais. Janelas, portas, guarda-corpo, fachada, pele de vidro. É na Aluclés. Aluclés, 31 99630 5391. 31 99630 5391. Ô Álvaro Damião, e o Galo vai pegar uma sequência pauleira, né? Entre os 2 clássicos ainda tem a estreia da Libertadores com uma logística complicada, com o jogo na Venezuela. Me diga aí, ô Álvaro, como é que o Galo tá se arrumando, tá se preparando para isso? Pois tem essa partida contra o Cruzeiro, a primeira da decisão sábado na Arena MRV. O Atlético, depois do dia 30 de março, que é sábado agora, até o dia 23 de abril, o Atlético terá muitos jogos entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e também a outra partida final contra a equipe do Cruzeiro. E olha, a sequência é pesadíssima. O Galo joga sábado agora, depois na quinta-feira da semana que vem, vai jogar dia 4 de abril, a estreia na Libertadores contra o Caracas na Venezuela. Para esse jogo o Atlético está fretando um avião, viaja na terça-feira em voo fretado e volta na sexta-feira. E por que fretando um avião? Porque o Atlético já tem, contra o Cruzeiro, o jogo de volta no dia 7. Jogo de volta, decisão do Campeonato Mineiro. No dia 10,
o Atlético joga contra o Rosário Central pela Libertadores, aí na Arena MRV. No dia 13 ou 14, depende ainda da CBF, estreia contra o Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. No dia 17 ou 18, também depende da CBF, enfrenta o Criciúma na Arena MRV pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 20 ou 21, um outro clássico contra o Cruzeiro, nesse caso, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda tem no dia 23 de abril, o Atlético contra o Peñarol, na Arena MRV, primeira fase da Copa Libertadores da América. Portanto, o Atlético, em menos de 30 dias, terá muitos jogos e jogos importantíssimos, João. Muito bem, são 8h43 em Belo Horizonte. Quem joga em time grande quer isso mesmo, né? Só quer grandes jogos, né? Até a gente falava isso, né, do Atlético em algum momento, que o Campeonato Mineiro nessa primeira fase nem era tão, assim, motivante, né? Agora começam os jogos para valer, grandes jogos e tal.